Oi, pessoal! Vamos seguir aqui com o nosso módulo de liderança no FGERS+. No vídeo anterior, a gente falou um pouquinho sobre o que significa ser líder de si, o que significa ser líder de um grupo. E agora a gente vai falar sobre o que significa ser líder da organização. E para a gente poder entrar nessa pauta, tem dois conceitos, né, duas ideias que a gente precisa ter muito fixa na nossa mente. A primeira delas, o todo é maior que o eu. O que eu quero dizer com isso? Você tem que saber, enquanto liderança, filtrar o que a EJ precisa versus o que você quer fazer. E eu digo isso porque, principalmente quando a gente vai assumir algum cargo de liderança dentro da empresa júnior, a gente vem com alguns planos, né? Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Show de bola. Mas isso é o que a EJ precisa? É realmente o que vai fazer diferença para o momento em que ela está vivendo? Então, é muito o papel da liderança fazer um diagnóstico. Como está a EJ hoje? Quais são as necessidades dela? Para que o meu trabalho vai ser útil? Porque a EJ vai seguir existindo, tem uma pessoa que, naquele momento, está servindo aquela organização. Cabe a ti tomar as melhores decisões para conseguir evoluir essa empresa júnior, né? Então, o todo é maior do que o eu. Segundo ponto, EJ tem que ser maior que área. E aqui, muitas EJs falham. Por quê? Porque consideram que os departamentos são mais importantes. Fazem com que os departamentos atuem em caixinhas, então eu tenho lá a área de marketing, a área de RH, a área de projetos comercial, cada um olhando só para o seu, buscando cada um seus objetivos e ninguém olhando para a organização. Isso não pode acontecer, porque isso faz com que todo ano ou até todo semestre haja uma quebra muito grande e a organização não evolua. E vocês começam a fazer uma série de ações que não resultam em nada. Então, tem que ter muito claro, EJ, qual o grande sonho, o grande objetivo? E aí, esse grande objetivo vai ser desdobrado dentro das áreas. Qual que é o papel da liderança? Ter uma postura ativa frente a isso. Primeiro, entender, não é o objetivo da tua área, é o objetivo da EJ. E tu terá a proatividade de conversar com as demais áreas para entender o que está acontecendo, que oportunidades de ações conjuntas vocês têm para fazer. Então, esse é o tipo de visão sistêmica que cabe a um líder. Olhar como todas as áreas DJ se conectam para um bem maior. Entendendo isso, a gente vai para o conceito de liderança servidora. Se a gente vai servir a organização, e galera, a gente está falando de servir aí por um ano e meio normalmente, naquele período de tempo, o que você vai fazer para a EJ? É muito interessante a gente analisar esse modelo aqui. Numa estrutura até antiga, eu posso dizer assim, de liderança, a gente tinha presidente, diretor, supervisor, um dando ordem para a camada de baixo, para daí o funcionário lidar com o cliente. Né? Vamos entender funcionário como hoje consultor, projetista, enfim. Quem não está em cargo formal de liderança, né? Como é que essa pessoa vai atender bem o cliente se ela só recebe ordem, não é uma construção, não se sente apoiada? Fica complicado. Por isso, a gente olha para o modelo de liderança servidora. Observem de novo o triângulo invertido, porque o cliente está no topo, o cliente é o centro. Para o funcionário, que é o consultor, o projetista, dar um bom projeto para o cliente, ele é suportado pelo seu gerente, que é suportado pelos seus diretores, que é suportado pelo seu presidente. E quando eu falo suportado, é dar o suporte. O presidente, ele está dando todo o apoio necessário para que as demais pessoas da organização façam bem seu trabalho. O papel não é ficar dando ordem a cada camada, mas sim entender o que você precisa, como você está se sentindo aqui, para que assim as pessoas tenham uma boa experiência dentro da organização e vocês gerem um resultado positivo para os clientes. De novo, a visão sistêmica da liderança. Quer impactar bem teu cliente da ponta? Como você está trabalhando seu cliente interno, que são os membros da EJ. Então, uma coisa reverbera na outra. E isso é muito importante. O papel do líder não é impor ordens. E muitas vezes, por questões de ego, a gente se perde e esquece disso. O nosso papel, enquanto líderes do movimento Empresa Júnior, é servir. A gente está dedicando um período da nossa vida para servir a um grupo de pessoas, para servir a uma organização. Nosso papel é deixar ela melhor do que a gente encontrou. E ter muito a noção de que você, enquanto liderança, vai ajudar o seu liderado a extrair o máximo potencial que ele tem. Porque tu desenvolve pessoas nesse processo. O liderar, que a gente falou no vídeo anterior,
é muito sobre essa inspiração, sobre você ser o suporte, sobre você estar ali para ouvir. E para você poder exercer bem esse papel de liderança, eu trouxe aqui algumas dicas de ritos que a gente pode usar, principalmente em reuniões, para fazer com que essa liderança, essa visão sistêmica, né, prevaleça na organização. Então, primeiro alinhando, o que são ritos? São costumes, são práticas. Dentro das empresas juniores, tem duas coisas que são ritos e práticas comuns. A maioria de vocês faz RD, que é reunião de diretoria, e faz RG, que é uma reunião geral, né, com todos os membros da EJ. O que vai diferir? Como vocês fazem isso? E é nessa linha que eu quero entrar, a linha do como. E antes da gente ir para esse como, o que é importante? Ter o sonho grande da EJ muito claro. Eu sugeri no vídeo anterior uma dinâmica sobre como a gente pode fazer isso acontecer, e eu ressalto isso aqui. Porque se vocês não souberem dizer, o nosso sonho grande é esse aqui, cada um vai estar trabalhando para um lado. E aí nenhum rito vai ser útil, porque vocês não vão saber o que olhar, vocês não vão saber onde vocês querem chegar. Então, antes de qualquer coisa, tenha um objetivo da EJ muito claro. Quando alguém perguntar qual o objetivo da EJ, vocês têm que responder, e tem que responder em sintonia, porque assim o grupo caminha alinhado para um determinado lugar. E aí, falando então sobre as reuniões de diretoria, né? Vamos trazer algumas boas práticas aqui. Primeiro, hora e data marcada. Reunião de diretoria, ela não é uma coisa que vai acontecer só se de repente tiver algum grande marco essa semana. Não pode ser assim. E a gente já vai explicar o porquê no segundo tópico, mas o que é importante? Tem um dia da semana e uma hora fixa para aquilo. Assim, todo mundo se compromete a estar ali durante aquele momento, concentrado no que vocês estão vivendo. Segundo grande ponto, pauta fixa. Isso é muito importante. Reunião, vocês têm que ter decisões estratégicas, vocês têm que conversar sobre coisas relevantes. Não só sobre algum caso esporádico que aconteceu. Porque se vocês não acompanharem as coisas, vocês não estão gerenciando e vocês nunca vão ter parâmetro para dizer, estamos perto do nosso resultado? Não estamos? Onde é que está o nosso problema? Então, aqui vai uma dica muito importante. Tenham pauta fixa na reunião de diretoria. E eu trouxe algumas dicas de pautas que eu acho que são interessantes, conhecendo a realidade das empresas juniores, mas vocês vão adaptar para a realidade de vocês. O que são as 3 principais dicas? Funil, porque assim, se vocês não tiverem funil, não bota projeto para dentro, não tem o que teu membro executar. E ele não está tendo uma vivência. Você, enquanto liderança, não está dando as condições para que aquele membro possa se desenvolver. Então, vamos falar de funil. Número 2, vamos falar sobre andamento do projeto e andamento das equipes. Nossos clientes estão satisfeitos? A gente está conseguindo entregar as coisas dentro do prazo? Como é que está o projeto? E como é que estão os nossos membros? Eles estão felizes? Eles estão se relacionando bem? A equipe está fluindo legal? Conversem, enquanto gestores da organização, vocês precisam ter essa visão e se precaver, né? Porque se vocês veem, de repente isso aqui não está tão legal, vocês já agem em cima, não esperem que aconteça um grande problema para vocês terem que intervir. E o terceiro ponto é o avanço dos indicadores, porque lembra que vocês definiram um grande sonho para a EJ. Vocês têm que dar um jeito de mensurar esse grande sonho. E aí sempre acompanhar, a gente está perto ou não está perto de atingi-lo, né? E entrando especificamente aqui em funil, eu trouxe uma dica de como vocês podem conversar sobre isso na reunião de diretoria. Vamos começar pela parte de cima. Vocês têm que olhar para a meta mês. Então, primeira coisa, Carol, não tenho meta mês. Tem que ter. Porque se você tem uma meta anual, você tem que quebrar ela em pedacinhos para entender como você vai evoluindo aos poucos, né? Então, trouxe aqui números aleatórios, mas digamos que uma empresa júnior, ela tem uma meta mensal de 8.005 projetos, tá? E aí, ela tá com 5.003 projetos. Então, qual que é o gap? É 3.002 projetos. Quantos dias ainda tem para acabar o mês? 15. Eu vou olhar para o meu funil. Eu tenho funil para bater em 15 dias a minha meta? E aí a gente vai olhar sobre o valor das propostas que estão ali, se tem algum diagnóstico que a gente já sabe que talvez tenha que aumentar o valor da proposta para poder fechar a meta. Conversa estratégica. Vocês só conseguem ter isso se vocês têm uma boa visualização e se todo mundo está entendendo o que está acontecendo. O que eu quero dizer com isso? Falar de funil numa reunião de diretoria não é o diretor comercial ir lá fazer um repasse. É vocês discutirem junto, o que dá para colocar nessa proposta, como que a gente pode avançar, como é que a gente pode estar trabalhando melhor. Então, tem que ter esse tipo de troca, tá, galera?
Isso é muito importante para que vocês, enquanto liderança, possam entender para que rumos a empresa está indo. E aí vem o outro ponto ali que eu falei, né, de conversa. Independente das pautas fixas que vocês vão trazer, tem que ser conversado. Repasse, vocês mandam no grupo ali do Slack, do WhatsApp, do Telegram, enfim. O que vocês vão conversar? Vão discutir. Todo mundo tem que participar disso, né? E também lembrando, pauta fixa não impede que vocês tenham variáveis. O que é importante? Que vocês tenham essa fixa para ter acompanhamento, mas surgiu uma demanda específica daquela semana, vocês adicionam nas pautas variáveis, tá? Entender aquilo de que EJ é maior que área, então muito corroborando ali para o conversas. Se vocês estão falando de projetos, não é só diretor de projetos que vai estar falando, vocês têm que conversar enquanto equipe, enquanto liderança, para entender se as coisas estão fluindo bem e ter registro das decisões. Então, vocês tiveram uma baita discussão, no bom sentido, né, de conversaram. Qual foi o encaminhamento? Não deixem isso só na cabeça de vocês, tenham formalizado, para caso alguém precise consultar, vocês tenham esse histórico e possam ver, decidimos tal coisa por causa de X, Y, Z, né? Então, esse é um bom rito para vocês, enquanto pessoas que ocupam cargo, né, de liderança, estarem executando. E na RG, o que é importante, né? Reunião geral ali dos membros. Mesma linha lógica, é importante que vocês tenham pautas fixas, tá? E trazer algumas variáveis. Muita clareza de qual é o objetivo da reunião para poder estruturar essas pautas. Porque, às vezes, a reunião ela vai ter um foco estratégico. Então, vocês vão falar só de resultado. Às vezes, o objetivo da reunião é gerar proximidade, é gerar conexão. E aí, vocês podem fazer alguma dinâmica, algum momento de conversa entre as equipes. Entendam, o que a minha J está precisando agora? Né? Visão sistêmica que a gente falou ali da liderança. Também tragam o funil, porque a galera precisa se responsabilizar, todo mundo precisa se sentir dono e sempre linkem isso com um grande objetivo. A gente falou que o sonho grande DJ era tal. Como é que a gente está em relação a ele? Hoje a gente está fazendo projetos suficientes para atingir esse sonho? Como é que a gente está? Né? Então é importante sempre ter conversas, explicar como é que está o flow, fazer as pessoas interagirem, conversarem ao longo disso. E aqui eu trago uma dica extra, assim, que é aproveitem esses momentos para reforçar os objetivos. Muitas J às vezes falam, eu tenho dificuldade de levar para todos os membros qual que é a nossa estratégia, o que a gente quer. Não vai ser apresentando um Excel uma vez que alguém vai gravar tudo. Não é assim que funciona. O que vocês, enquanto lideranças, precisam pensar? Tá, como eu faço para a estratégia, o objetivo, ele está no dia a dia ali do membro. Uma ideia muito prática pode ser vocês usarem aquele joguinho Kahoot. Então, vocês fazem perguntas, por exemplo, qual que é o sonho grande DJ? Qual que é o principal valor da nossa cultura? E aí, por meio de um jogo, de uma interação, vocês vão conseguindo ver o que a galera sabe mais, o que a galera sabe menos, e assim vocês vão conseguindo trabalhar naqueles pontos que precisam ser melhor desenvolvidos e de uma forma leve, né? Exercer a liderança de uma forma leve, né? Conduzindo a galera para um objetivo muito claro e de uma forma saudável. E aqui eu deixo algumas indicações de leituras para a liderança, tá? São livros que realmente têm dicas muito práticas, coisas que a gente consegue aplicar no dia a dia, muitas reflexões, que isso é importante para a liderança, né? Parar e pensar, não se deixar cair naquele flow louco da rotina, né? Então, indico ali o Monge Executivo, Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas e A Coragem para Liderar, né? São alguns livros aí que abordam essa temática da liderança. E resumo de tudo, galera. Liderar é uma das coisas mais gratificantes que tem. É tu saber que tu impacta diretamente a vida de uma pessoa, tu pode transformar a vida de um indivíduo. Numa conversa, numa dica, num feedback, numa construção compartilhada. Liderar é ter essa preocupação de que o teu olhar é para o outro, é servir o outro. Não é fazer tudo que o outro quer, mas se permitir estar atento, se permitir ouvir e construir algo melhor em conjunto. Essa experiência toda, com certeza, te fortalece enquanto liderança e vai ser tão marcante para ti quanto para o teu liderado. E é tudo isso, galera. Nos vemos no próximo vídeo.